Deus me deu um tema nessa mensagem e o tema é: o que você faz depois de ouvir Jesus falar? Amém? E nós vamos entender o porquê desse tema, aprender um pouquinho com essa história que nós abrimos. Fica com ela aí e eu vou estar lendo alguns versículos agora no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Não precisa você abrir. Eu vou ler alguns versículos. Mateus, capítulo de número 9, do 1 até o 8, diz assim: Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, e os seus pecados estão perdoados. Mas a história vai dizer que aqueles mestres da lei, pensando consigo mesmo, os pensamentos deles sem falar nada, mas Jesus já conhecendo o pensamento, Jesus vai dizer: por que vocês estão pensando maldosamente em seu coração? Que é mais fácil eu dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, olha Jesus se apresentando, e eu tenho na terra autoridade para perdoar os pecados, e também, agora Jesus vai dizer para o paralítico: levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu pergunto para você de novo: o que você faz depois de ouvir Jesus falar? Nós estamos aqui numa história que eu acabei de ler, de um paralítico que está ali. Aqueles homens pegam ele e levam ele até Jesus. O fato é que nada acontece, somente levando até Jesus. Mas depois que Jesus lança uma palavra, aí sim algo pode acontecer. Por quê? Aí sim, porque vai depender da atitude que eu e você temos depois de ouvir Jesus falar. A história vai relatar que Jesus vai perdoar o pecado daquele homem. E depois, se apresentando, ele vai dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus lançou uma palavra para aquele paralítico. E aquele paralítico, ele vai se levantar, tomar uma posição. Se levantou no meio daquela multidão que fica cheia de temor, glorificando a Deus, porque entendeu a autoridade que Deus tinha, que Jesus tinha no meio dos homens. Amém? Nós vamos agora para uma outra história, bem rapidinho essa introdução, que nós vamos já entrar naquilo que Deus quer falar conosco. É uma história que eu gosto muito, e eu também já ministrei sobre ela. Marcos capítulo de número 5, a partir dos versos 21, vai dizer: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele vai se prostrar aos seus pés e vai lhe implorar insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela viva. Jesus está indo com Jairo, mas a história diz, eu e você conhecemos, que no meio do caminho, Jesus ainda vai, no meio daquela multidão, curar uma mulher que está há 12 anos enferma, sofrendo de uma hemorragia. E no meio do caminho, quando Jesus ainda está indo, Jesus ainda não disse nada. Alguém vai chegar até Jairo e vai dizer para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Versículo de número 36 vai dizer: não fazendo caso do que os homens estavam dizendo, Jesus vai falar. Jesus vai falar: não tenha medo, tão somente creia. E aí eu falo para mim e para você, quando nós estamos passando por um momento de aflição, de assolação, de escassez, de angústia, medo, percas, momentos de dor, e Jesus chegar até você e dizer para você: não tenha medo, somente creia. A Bíblia está dizendo que Jesus vai lançar essa palavra para Jairo. E quantos de nós não já ouvimos isso de Jesus, ou não? Ou aqui ninguém nunca ouviu isso de Jesus? Porque Jesus fala. Se nós tivermos com os nossos ouvidos sensíveis, nós vamos ouvir a voz de Deus. Culto após culto, oração a cada oração, na sua casa, você no seu quarto, você ouvindo louvor, Jesus fala. E o que eu e você fazemos
o que nós tomamos de atitude depois de ouvir Jesus falar? Jesus vai falar: não tenha medo, mas somente creia. É Jesus que está falando. Não sou eu que estou falando. É Jesus que está falando. A Laine ministrou aqui na quarta-feira e ela falou. Ela falou da história daquela mulher, da viúva de Naim, né? Que está ali indo enterrar o seu filho. E no meio do caminho ali, carregando aquele caixão, Jesus vai se encontrar com ela e vai dizer para ela: não chore. Parece loucura, né? Parece loucura, irmãos. Aquela mulher está indo enterrar o seu único filho. E Jesus vem dizer para ela: não chores. Mas é Jesus que está falando. Não é o homem que está falando, é Jesus que está falando: não chore. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que Jesus, ele se preocupa comigo e com você. Quando ele fala para você: não temas, ele sabe que você está com medo. Mas ao mesmo tempo ele diz: creia. E quando ele diz para essa mulher: não chore, ele está preocupado com o lamento dela. E é por isso que ele vai tocar naquele esquife e vai ressuscitar aquele menino. As coisas não acontecem no nosso tempo. E também não acontecem da forma que nós queremos. Nós até oramos, projetamos, acreditamos. Mas tem uma coisa que de fato vai acontecer. É aquilo que Deus falou para mim e para você. Amém? Agora nós vamos para um outro texto. Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Dos versos 17 em diante. Vai falar sobre a história do jovem rico. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos. Outra pessoa se prostrando aos pés do Senhor, dizendo: bom mestre, que farei para dar vida eterna? Agora a gente está falando de salvação, pastor. Ele está aqui dizendo: bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna e dar a vida eterna? Jesus vai falar: por que você me chama o bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele vai responder: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois siga-me. Diante disso, ele vai ficar abatido, vai se afastar, entristecido. Ele escolheu não fazer o que Deus falou, o que Jesus falou. Percebe que aqui nós estamos lidando com situações que o paralítico ouve e se levanta. Jairo, ele ouve e ele acredita. Mesmo talvez confuso. Mas agora eu estou falando para você de um jovem que ele vai perguntar como que ele pode ter a salvação. Jesus vai dar todas as coordenadas para ele, mas ele vai escolher viver o que ele quer fazer. Então nós temos aqui duas opções: ou ouvir aquilo que Jesus fala e obedecer e acreditar, ou simplesmente virar as costas e fazer o que você e eu queremos fazer. Mas não é isso que Jesus quer de mim e de você. Amém? Próximo e último texto, que eu não poderia deixar de falar desse, porque eu gosto muito também. É maravilhosa a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, dos versos 1 até o 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertenciam a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. É Jesus. Vamos se afastar um pouquinho que eu preciso conversar com você. Sentou-se no barco e estava ali ensinando. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão vai responder: Jesus falou:
vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforcei-me a noite toda e não peguei nada. Isso aqui é muito lindo demais. Mas porque é o Senhor que está falando, aleluia, eu vou lançar a rede. Agora a gente está aqui diante de um cenário de frustração. E eu não estou falando de uma frustração que a gente vive quando a gente só pensa alguma coisa, a gente planeja alguma coisa e não dá certo. Eu estou falando de uma frustração de uma pessoa que entende de pesca e que ficou a noite toda dando o seu melhor, tentando e não conseguiu. Você se vê nesse cenário? Você se vê nisso aqui? De você tentar fazer o seu melhor, fazer, e no final morrer na praia, como diz o ditado. Eu estou falando de uma pessoa que entende de pesca, que pescou a noite toda, que já teve pescas boas, mas nessa noite aqui ele não pescou nada. Jesus chega como quem não quer nada, porque é assim que Jesus faz, confundindo tudo e a todos, da forma dele de fazer e de se achegar, porque ele sabe a forma que ele se achega até mim e você. E ele vai falar: vá para onde as águas estão mais fundas. É Jesus dizendo: vem para mais perto de mim. Nesse seu momento de frustração, de dor, de perda, de angústia, você chega. Vem. Deixa eu conversar com você. Porque é nesses momentos de diálogo, de conversa, que Deus pode transformar a minha e a sua vida. E eu vou falar para você que Jesus fala comigo e com você em momentos maravilhosos da nossa vida. Momentos de alegria, bom, fala. Mas você quer ver Jesus falar com você, irmão, quando você está passando o pior momento da sua vida. Porque é nesse momento que Ele quer ensinar para mim e para você a dependência que nós precisamos ter dEle. Mas é muito lindo, porque eu falei agora há pouco de um jovem que ouve o que Jesus está dizendo e escolhe não fazer. Mas agora eu estou falando de uma pessoa frustrada, que tentou a noite toda, mas ele vai dizer: porque o Senhor está falando, aleluia, eu lançarei a rede. Sabe por quê? Porque eu entendo que não é eu ser muito profissional no que eu faço. Se eu não tiver o Senhor no controle da minha vida, eu posso ser muito bom no que eu faço, mas se Deus não estiver no controle, nada podemos fazer. E aí, Simão está nos ensinando que quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra de encorajamento, a gente faz em obediência. Talvez a gente pode até pensando não vai dar certo, mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. Chegamos agora, irmãos, no texto de João. Abra comigo sua Bíblia, se está aberta, nós vamos ler agora, porque foi esse texto que Deus falou comigo. Evangelho de João, capítulo de número 4. Vou ler dos versos 4 em diante. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus vai falar: dê-me um pouco dessa água. Começou o diálogo aí. É tipo a gente quando senta Senta aí você está no ônibus, né? Vou usar um exemplo aqui que todo mundo já passou. Às vezes você vai num postinho marcar uma consulta. Às vezes você está num consultório. E a gente puxa papo às vezes com as pessoas, porque mulher tem disso, né, Jeane? A gente tenta puxar um papo ali, né, Tamílias? Calor hoje, né? É, calor. Nossa, menina, esse tempo tá seco, né? E ali a gente começa a ter um diálogo com a pessoa. Jesus, ele fez exatamente isso. Ele tem um plano perfeito, inteligente demais. E ele vai começar um diálogo com ela.
A epígrafe do texto diz assim: Jesus conversa com uma samaritana. Jesus falou muito comigo acerca disso. O que você faz depois de ouvir Jesus falar? Eu já ministrei sobre essa palavra, mas eu falei sobre encontro. Ministrei. Só que Deus falou comigo: somente um encontro comigo não basta. Não adianta nada. Somente se encontrar com Jesus. E Ele marca encontros, viu? Pensa num cara que gosta de encontrar comigo e com você. É Jesus. A palavra dele diz em Mateus que quando você orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, olha Ele querendo se encontrar comigo e com você. Dobra os seus joelhos e ora ao seu Pai em secreto, que te vê, que te recompensará, que te responderá. A Bíblia vai continuar dizendo, versículo 9: a mulher samaritana vai lhe perguntar: como o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus naquela época não se davam com samaritano. Ela já viu que ali era um judeu. E ela vai fazer essa pergunta para Jesus. Jesus vai falar: se você conhecesse o dom de Deus... Ah, se você me conhecesse. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água, mulher. Jesus querendo se apresentar para ela. Você lhe teria me pedido e eu lhe daria uma água viva. Ela vai responder: Senhor, não tem nem com que você tirar água. O poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água viva? Ela não estava entendendo nada, mas ela vai entender. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço, a qual ele mesmo já bebeu, e os seus filhos também? Jesus vai falar: quem beber desta água aqui, essa aqui, ó, vou até beber agora, vai voltar a ter sede. Porque a gente bebe essa água aqui, ó, a gente volta a ter sede. Mas ele está dizendo para ela: se você beber da água que eu te der, ao contrário, a água que eu lhe der tornará dentro de você uma fonte. É uma fonte. É uma fonte que jorra água para a vida toda. É Jesus dizendo para ela: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, o dono da fonte, que pode gerar em você uma fonte de água viva, transformar a sua vida, a sua alma. Sabe por quê? Porque Jesus marcou um encontro com essa mulher. Ele se assenta naquele poço. Ele está cansado propositalmente. Para quê? Para pedir água para ela, sabendo o que ela iria responder e sabendo o que ele iria fazer. Sabe por quê? Porque somente Jesus sabe o que eu e você precisa. Somente o Senhor sabe de que forma que eu e você saímos de dentro da nossa casa. Somente o Senhor sabe o que está passando agora na sua cabeça aí. Somente o Senhor sabe como está o teu coração. Aleluia. E é propositalmente que Ele marcou comigo um encontro e com você nessa noite. Eu quero dar para você uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha ela, 15. A mulher: Senhor, dê-me dessa água, porque eu não quero mais ter que voltar aqui. Agora a gente está falando de uma mulher que está sofrendo seus traumas. A gente está falando de uma mulher que está sendo assolada, carregando um fardo, um peso dos seus pecados. A Bíblia diz que era por volta da meio-dia que ela foi retirar água naquele poço. Por quê? Porque ela estava se escondendo, porque não era o horário que buscava água. Todo mundo já tinha pego água. Ela deixava para ir no horário onde ninguém ia ver ela, que ela não queria ser vista. Só que uma coisa eu tenho para falar para você: que Deus, que Jesus, Ele ainda visita lugares que homem nenhum quer visitar. Jesus, somente Ele, vai em lugares onde homem não quer ir. Somente Jesus tem o poder e pode ir em valados onde homem não quer ir. Somente o Senhor Jesus pode entrar em quartos onde nem a sua mãe não consegue entrar para conversar com você e saber o que está acontecendo. Mas Jesus, Ele ainda entra. Jesus ainda visita.
Jesus ainda encontra, porque Ele quer transformar a minha e a sua vida. Ela está traumatizada, se escondendo. E ela vai dizer: me dá dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. Jesus vai responder. Agora Jesus vai no ponto fraco dela. Agora é a hora que Jesus quer ver o que eu e você vai responder. Porque Ele vai dizer: vá e chame o seu marido e volte aqui. Pronto. Ela vai dizer: eu não tenho marido. Ela respondeu. Jesus vai dizer: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A mulher vai dizer: Senhor, vejo que você é profeta. Agora sim ela conheceu. Agora ela entendeu tudo. Jesus se apresenta para ela. E agora ela vai dizer: eu vejo que você é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus, ele se apresenta para essa mulher. Marca um encontro com essa mulher. Se apresenta para ela. Quando ele se apresenta para ela e oferece uma fonte que jorra para a vida toda, Jesus está querendo falar para ela: eu perdoo você dos seus pecados. Eu curo os seus traumas. Eu curo todo esse pecado seu do passado. Mas deixa agora, a partir de agora, eu transformar a sua vida. Deixa a partir de agora eu mudar a sua história, eu transformar a sua história. Por que eu falei que somente um encontro não muda a nossa vida? Por quê? Porque culto a culto nós viemos aqui. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor. Na quarta-feira e no domingo. E os outros dias? Onde você pode se encontrar com Jesus? Na sua casa, né? Orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, ouvindo um louvor. É nessas horas que Deus se encontra comigo e com você. Mas somente esse encontro não é o suficiente. Mas Esther, eu fui lá e Deus falou. Amém. Deus fala. Só que somente ouvir Jesus falar, né? Ainda assim não vai mudar. Se você não quiser. Ouvir Jesus falar pode mudar a sua vida. Depende da atitude que eu e você vamos ter. E quando eu disse que Jesus, ele usa nossos momentos de dores para nos ensinar e falar conosco, às vezes é aqueles versículos que a gente ouve e não dá muito crédito, né? E aí Deus pega você e te... É uns versículos tão bonitos de falar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Olha que bonito. Mas você já parou para pensar que você ouvir isso no momento seu de angústia? Ou você escolhe viver essa palavra, ou você escolhe viver da forma que você quer. Porque Deus fala conosco, culto após culto, ministração por ministração. Deus usa pessoas. A gente ouve testemunho, a gente ouve pregação. Até no ponto de ônibus Deus usa pessoas. No centro da cidade, no shopping, Deus usa. Mas e aí? O que eu e você fazemos depois de ouvir Jesus falar? Eu me recordo que quando meu sobrinho só fez acidente de bicicleta, eu estava sentada na frente da casa do... Onde começou a igreja, pastor? A igreja. Eu estava sentada lá. E a gente já tinha ouvido dos médicos coisas que a gente não queria ouvir. E eu já estava na igreja. E é um momento tão difícil, irmãos, que a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Mas eu lembro que eu estava sentada chorando. E o Léo chegou até mim e falou assim: Esther, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei amém. Chorei mais um pouquinho.
enxuguei as lágrimas e segui. Quando a minha avó faleceu, Deus falou para mim: estou recolhendo uma flor, porque preciso levar essa flor para o meu jardim. Eu chorei, mas eu segui. Irmãos, ouvir Jesus falar é muito bom, mas nem sempre nós vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Não vamos. Mas eu escolhi viver o que Deus tem. Quando nós estávamos aqui na igreja, era um culto de domingo, festividade. Meu pai estava internado no hospital. Eu tinha ministrado numa quarta anterior falando do plano de salvação. Meu pai estava internado. E Deus disse que iria recolher. 4 anos antes, Deus disse. Eu não quis. Eu indaguei a Deus. Falei: Deus, o Senhor vai recolher? Mas Deus falou assim: prega para ele que eu quero salvar ele. Na semana que meu pai faleceu, quarta-feira, eu estava no culto ministrando. E eu ministrei sobre o plano de salvação. O maior plano que Deus tem na nossa vida é salvar a gente. É salvar uma alma. Preguei na quarta-feira, no domingo estamos aqui louvando ao Senhor, festividade. Uma bênção, irmãos, a presença de Deus aqui. Eu estava lá embaixo dando aula para as crianças, quando eu recebi a ligação de que meu pai tinha falecido. E sabe o que Deus falou para mim? Aquieta a sua alma e deixa o meu coração ouvir. Deixa o seu coração me ouvir. E aí Deus falou assim para mim: a minha presença para você é o suficiente. Eu chorei, mas eu segui. Não é fácil, mas nós precisamos seguir. Nós precisamos ser obedientes à voz do Mestre. Nós precisamos entender, nem que seja muito difícil entender, mas nós precisamos entender. Como a vida do cristão é muitas lutas e pelejas. Existem dias bons, dias de sol, né, Nê? Mas precisa ter os dias de chuva também, os dias nublados. Por último, o meu sobrinho sofreu uma agressão na escola, levou um murro no olho. Eu fui chamada na escola, irmãos, para buscar ele. Levei ele para o médico, estava tudo bem, era só um soco. Mas esse soco virou uma cirurgia. O Vitor perdeu aí praticamente 80% da visão. E quando o médico disse que não tinha muita coisa que fazer, que a cirurgia já tinha sido feita, que agora era só seguir, né? Eu chorei. E orando ao Senhor na minha casa, chorando, irmãos. Entrei pro banheiro, comecei a falar com Jesus, debaixo daquele chuveiro. Ah, Senhor. Jesus falou para mim: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Nem que para isso você tenha que chorar, nem que para isso você tenha que sofrer, mas a minha vontade ainda continua sendo boa, perfeita e agradável. Eu enxuguei o choro. Amém, Senhor. Não estou falando isso para você porque eu sou super alguma coisa, porque para estar falando isso aqui para você, irmão, eu precisei passar por tudo isso. Coisa boa é, irmão, a gente ouvir testemunho dos outros, não é bom? Mas é muito bom a gente contar o nosso também. É bom a gente viver milagre, é bom, mas a gente precisa suportar o processo. Fui fazer minha segunda ultrassom. Cheguei lá no médico, depois de tudo isso, do Vitor. Tava tudo bem, irmãos. E tá tudo bem, né? Mas eu fui fazer ultrassom. O médico falou assim: olha, você tá com hematoma
e tá com um pouquinho de descolamento de placenta. Eu falei, Deus. Olhei pro céu e falei, Deus, o que tá acontecendo? Até brinquei com o Du, falei, Du, acho que Deus tá achando que nossa família é a família do Rambo. Falei, para cada lado que a gente olha, tá vindo uma situação difícil. E eu orando aqui, irmãos, no Rede Mulheres, vim aqui, ministrei sobre Joquebede, falando da posição que ela tomou diante daquele cenário que ela estava vendo. Deus falou muito comigo. E aí a irmã Neide ministrou, e Deus falou para mim através da irmã Neide. Ela estava aqui, ela vai lembrar. E se eu não fizer aquilo que você está pedindo que você faz? E se eu não fizer aquilo que você está me pedindo, o que você vai fazer? Você vai me abandonar? Ou você vai seguir? E eu no meu pensamento, Deus, muito obrigada, eu não vou te abandonar. Eu vou seguir. E aí eu estava em casa. A Evelyn me chamou para ministrar. Eu não falei não, porque eu não costumo dizer não. Mas naquela semana, irmãos, estava difícil. E eu cheguei aqui e falei, pensei comigo, vou falar para a Evelyn que eu não vou ministrar não, que eu não estou bem. E eu sentada aqui, irmãos, no Rede Mulheres de terça-feira, Deus começou a usar a vida da Sabrina, mais uma vez, usando pessoas. E ela ministrando sobre Agar, sobre Isaac. E Deus começou a falar comigo aqui. E foi a hora que Deus falou para mim. E agora, o que você vai fazer? Depois que você ouviu tudo isso, o que você vai fazer? Foi aqui que Deus me deu o tema dessa mensagem. O que você faz depois de ouvir eu falar? E Deus me levou nesse texto que eu estou ministrando para vocês essa noite. E eu quero dizer para você, o que você faz depois de ouvir Jesus falar? O que você vai fazer? Qual posição você vai tomar? Porque Jesus está falando com você nessa noite. Eu não quero acreditar que essa palavra está sendo ministrada para as paredes, para os ventiladores, não, irmãos. Porque aqui tem profetas. Aqui ainda tem pessoas que são chamadas e usadas pelo Senhor. Mas é igual o pastor falou, não adianta nada você ouvir com o ouvido de mercador e sair daqui e não viver essa palavra. Não obedecer aquilo que Jesus está falando, que Deus está falando. Por isso, eu quero te encorajar a mesmo vivendo o seu pior cenário da sua vida, vivendo um dos momentos mais difíceis, seja ele qual for, porque nós entendemos e nós sabemos que nós vamos passar e que nem todo mundo vai suportar. Mas é por isso que nós estamos aqui, para ouvir essa palavra e para, quando você passar, você se lembrar disso. Não abandone a Jesus. Se Ele falar com você, dê ouvidos ao que Ele está dizendo. Nós dobramos nossos joelhos e buscamos por respostas muitas vezes. Queremos, às vezes, respostas que a gente quer ouvir, né, Giane? A gente fala, mas aí Deus fala, não, não é assim que você vai fazer. E aí a gente fica meio picudinho. Mas nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Nós precisamos dar ouvido àquilo que Ele tem falado para nós. E eu quero te encorajar a isso. A viver o que Jesus está pedindo para você viver. A fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. Se posicione nesse cenário que você está vivendo. Ouça a voz do Senhor Jesus e se levante. Obedeça. Se posicione. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Fique de pé. Eu quero louvar ao Senhor, amém, Rodrigo? Os meninos do louvor. Eu quero louvar ao Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos louvar ao Senhor Jesus. Talvez não seja a palavra que você queria ouvir, mas foi o que Deus falou comigo. E eu tenho certeza que está alcançando vidas neste lugar, amém?